Nós falamos em seguros, as coisas elas são muito clássicas. Tanto finanças, contabilidade, seguros, eles estão alinhados, por quê? Porque eles são sim, não. Não tem a parte da interpretação que as outras áreas elas acabam mesclando. Aconteceu, não aconteceu, teve ou não teve. Somente isso. A finalidade do seguro está, portanto, vinculada, então, à importância dos indivíduos, da família e da própria sociedade, podendo, assim, ser dita que de natureza, né, de natureza particular, mas que atinge consecutivamente o objetivo da ordem social ao preservar condições de sustento individual ou familiar. Quando nós falamos lá dentro de histórias de seguros, nós trabalhamos um pouquinho o quê? A participação, o mutualismo é justamente nessa área aqui, turma. Quando você fala que, olha, ele afeta, eu tiro, ou eu tenho sacrifícios nesse meio do caminho, eu preciso ter o quê? Uma participação para que nada aconteça. Entendemos que, lógico, né, dentro de uma linha não tão tênue, que para nós que trabalhamos com seguros ou que temos atuações dentro de atividades de seguros, nem sempre o produto está na nossa mão. Que é importante a gente ficar bem claro. O que tem a função? Lógico, desde que você não seja um gestor. Se você for um gestor, você tem um produto 100% na sua mão e consegue administrar esse produto. Mas se nós estamos para baixo do lançamento ou do gestor desse produto, nós não temos autonomia. Nós temos como finalidade unicamente restabelecer o problema ocasionado por perda para aquela pessoa. Nós, que eu digo, a seguradora, mas como corretor ou como qualquer outra área, encaminhado dentro desse mesmo jogo. Quando falamos de seguros também, as pessoas mostram, né, eles se sentem um pouco acuados, porque em algumas circunstâncias se custa caro. Mas o seguro, na sua essência, quando ele é transmitido do pressuposto que ele vai restabelecer a ordem de algo que possa acontecer, as pessoas, ou o segurado, ele entende um princípio muito claro. Só que o brasileiro, e isso eu chamo um pouquinho a atenção para o nosso mercado, ele não entende tão claramente que o seguro, em muitas ocasiões, são importantes. Se a gente vai falar brincadeiras, né, de seguro de carro ou qualquer outra coisa, mas teve um helicóptero que caiu na zona norte de São Paulo que voou, estava sem seguro vencido, se eu não me engano, me passou agora, eu até estava com a matéria, acabei esquecendo. Puxa, mas ele está com algo que ele não consegue controlar o risco dele. Pode ser para esse helicóptero que caiu agora na Zona Norte, pode ser para um carro que o cara acaba de segurar o carro e não faz um seguro, que ele compra um carro financiado em prestações, perder de vista, mas não faz um seguro sobre aquele carro. Ele tem a conotação de um seguro agrícola, de um seguro de aeronave, enfim, de tudo. Esse produto que ele tem na mão, ou a perda desse produto pode ser muito maior referente ao quê? Ele não tem um prêmio pago aí sobre um seguro. Então, a finalidade do seguro é restabelecer essa ordem. Somente isso. O seguro não pode ser um jogo e nem dar lucro ao segurador, como eu mencionei. Quando nós estamos trabalhando com seguro, isso daqui tem que ficar bem claro para todas as áreas. Lembrando, mais uma vez, que quem trabalha com seguro é responsável diretamente. Ele tem a sua responsabilidade civil sobre isso daí. Então ele não pode ser um jogo e não pode, de forma alguma, dar um lucro para o segurado. Existem as fraudes, nós vamos ter daqui um semestre, acho que é no terceiro semestre, nós temos lá fraudes, nós temos riscos, nós temos todos esses contextos envolvidos, mas entendemos que o seguro ele tem que ser muito bem estruturado. As características básicas do seguro são previdência, incerteza e mutualismo. Base. A gente não entende isso como sendo as características do seguro. Quando falamos de seguro, previdência, incerteza e mutualismo. A previdência, né, o seguro oferece a proteção às pessoas com relação à perda e danos que venham a sofrer no futuro, atingindo a elas próprias ou as suas propriedades dos bens, ou as propriedades dos bens. Olhando ainda, incerteza. Essa daqui é clássica para a gente trabalhar.
A incerteza, na contratação de um seguro, há sempre o elemento da incerteza, que seja quando da ocorrência, se vai acontecer, sejam a época, quando vai acontecer. A única coisa, a gente fala sobre certezas e incertezas, e para nós que trabalhamos no seguro, a incerteza é algo que está alinhado, não tem o que fazer. Principalmente quando você está fazendo uma gestão de uma empresa de seguros, quando você está lançando um produto, nós temos gestores aqui de algumas empresas, nós temos quem? O próprio corretor. Quando trabalhamos com eles, trabalhamos com a incerteza, porque ninguém faz um seguro querendo que o evento aconteça. Por quê? Lembrando lá do slide anterior, o segurado não pode ter lucro e não pode ser um jogo para ele. Então tem as suas propriedades envolvidas. Lembrando, novamente, o quê? Que ele está trabalhando com a incerteza de que pode acontecer ou não vai acontecer. Só que entre o resultado aferido ser maior, a incerteza, e você não conseguir administrar isso daí, é mais fácil fazer o seguro ou trabalhar com esses produtos a ponto disso daí. Quando nós falamos em tábuas, falamos muito em tábuas no vídeo anterior, né, que os babilônios eles eram matemáticos e entendiam essa classificação, e aí já depois fazendo o que? A própria tábua, né, já dentro do Império Romano. As tábuas são estatísticas que eles vão te mostrando e valores percentuais em cima de cada um. Então, lógico, vocês estão na ponta aí, sabem muito claramente isso daí, mas quando eu tenho um risco, uma incerteza maior sobre determinado produto, lógico que a minha tábua, ele vai me dar aferir um valor acima, para que eu consiga mensurar isso daí. E essa jogada dessas seguradoras, jogada não, pelo amor de Deus, a jogada que eu digo, os valores dessas seguradoras, jogada é justamente o termo que não é utilizado, esses valores que as seguradoras colocam para prêmios diferentes entre produtos diferentes, eles estão relacionados diretamente ao produto que ele está atendendo e quanto que aconteceu de sinistro ou de risco sobre aquele lá. Então, por isso que em muitos casos, determinado produto ele está muito mais baixo em uma seguradora do que o outro. Por quê? Aquele pool de informações que ele tem, ele acontece mostrando que existe uma incerteza maior e um risco maior. E aí, essa pegada do que? Ele é mais caro porque o pool que ele tem lá dentro tem uma incerteza maior mediante ao quê? A fatos históricos. E aí o mutualismo, que é a base do que nós entendemos como sendo seguros. O mutualismo é uma característica que se apresenta de diversas formas em nosso cotidiano. Lembrando que o seguro, como a intenção era de partilhar o prejuízo, que era lá dentro do que a gente entendia dos cameleiros. Como, por exemplo, quando um grupo de estudantes se cotiza para realizar uma festa de formatura ao término do seu curso, ou quando os condomínios incluem em suas cotas dentro dos seus condomínios um valor destinado à formação de um fundo de reserva para fazer face às despesas eventuais, não orçadas, que podem acontecer. Característica do